Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa segunda audioaula de Filosofia 2, o método de Platão. Os objetivos da nossa aula seria compreender a teoria do conhecimento de Platão e o método de Platão para se chegar ao conhecimento, ou como produzir algum tipo de conhecimento através de o que é o conhecimento e o conhecimento filosófico. O que seria a teoria da reminiscência em Platão? A dialética como método para o conhecimento. E por último, a alegoria da caverna de Platão ou o mito da caverna de Platão. A teoria do conhecimento de Platão. O que é conhecimento? Então, para Platão, o conhecimento é a construção racional e intelectual em que a nossa consciência passa a definir o que é a realidade e a sua verdade. Então, nesse processo de construção do que é a realidade, a nossa racionalidade produz o conhecimento através das nossas impressões tidas enquanto consciência. Então, a nossa racionalidade, que parte de uma consciência, ela produz um conhecimento sobre a realidade. E essa produção de conhecimento da realidade produz uma verdade. Então, o que seria a construção do conhecimento filosófico? Seria a construção de ideias e conceitos, buscando as verdades do mundo por meio da indagação, debate e do filosofar. Então a gente tem o célebre filósofo, né, é Immanuel Kant, que dizia-se que não se ensinava a filosofia, se ensinava a filosofar. Então, o conhecimento filosófico, ele é produzido através da ação humana enquanto produção de um raciocínio através da reflexão. Então, o conhecimento filosófico é uma característica própria dos seres humanos, porque todos nós, seres humanos, partimos de um princípio de pensar a realidade, de ter impressões reflexivas sobre a realidade. Então, a partir do momento que nós começamos a pensar, a questionar a realidade, nós estamos filosofando. Então, todo ser humano possui aptidão para a filosofia, se partimos do princípio que a filosofia é o ato de pensar a realidade. Então, é o conhecimento especulativo sobre os fenômenos, gerando conceitos subjetivos. Então, quando a gente fala de um conhecimento especulativo, seria que ele questiona tudo que existe enquanto produção de realidade. E essa especulação, ela, além de questionar, ela também constrói respostas. E essas respostas são os conceitos que nós temos sobre a realidade. E esses conceitos, por estarem construídos dentro da nossa subjetividade, nós temos diversos conceitos que correspondem a algo que me representa enquanto significação da realidade através da minha consciência. Então, como assim sujeitos, né? Como assim possuímos uma subjetividade? Cada um de nós experienciamos a mesma realidade, participamos da mesma realidade, mas através das nossas impressões enquanto consciência, nós a compreendemos de formas diferentes cada um, de acordo com as nossas condições, tanto materiais, quanto também condições de raciocínio sobre o que é a realidade. Então, quanto mais nós soubermos sobre o que é a verdade na realidade, quanto mais nós tivermos condições de perceber o que é a realidade, nós conseguimos ter uma impressão mais realista, real, do que são as coisas em si. Então, o conhecimento filosófico busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. Então, a filosofia, então, ela parte desse conhecimento, né, que é produzido pelo meu raciocínio, mas tem a sua razão na construção de coisas não objetivas.
né? Então, quando eu falo coisas não objetivas, seria que a ciência, enquanto objetividade, possui uma característica de buscar resultados através do objeto a ser estudado. O processo da filosofia, como o objeto da filosofia seria tudo que existe, seria toda a realidade, seria tudo que existe no universo, tudo que existe no mundo, tudo que existe nas relações humanas, tudo que existe nas sociedades, tudo que existe nas culturas. Esse é o objeto de estudo da filosofia. Enquanto a ciência, ela se caracteriza por ter um objeto de estudo que seria específico, né? Então, por exemplo, a matemática estuda a essência dos números, que também está contido em todo o universo, né? A gente vai ver adiante que o Platão considera, né, que a matemática é uma das ciências mais as que mais se conversam com a filosofia, pelo fato de partir do princípio lógico dedutivo e construído através dos números, né? Então, a ideia de que a ciência produz, né, um resultado através do seu objeto, né? A filosofia, ela não busca esse resultado e o seu objeto seria toda a realidade. Então, essa é uma das principais diferenças entre a ideia do que é filosofia e do que é ciência. Então, a filosofia não é uma ciência, mas a filosofia dá condições para que a ciência crie seus argumentos, que são constitutivos de transformações na realidade, que proporcionam benefícios à humanidade, né? Então, a ciência, ela busca beneficiar a humanidade enquanto produção de uma consciência, né, que possa ser igualitária a todos, né? Quando eu falo uma consciência igualitária, não seria pensarmos unicamente, mas sim coisas que possamos pensar que façam com que as pessoas possam viver melhor, possam melhorar as suas vidas, né? Então a ciência ajuda a melhorar as vidas humanas. Não que a filosofia não ajuda, mas a filosofia vem dar razão a essa consciência que é beneficiar a humanidade através da produção do sentido das coisas enquanto objeto a ser estudado, enquanto produção de uma tecnologia, enquanto produção de um benefício para a humanidade, né? Então, a filosofia, ela dá a construção para que os argumentos científicos sejam justificáveis através da sua verdade enquanto verdade absoluta. Então, a filosofia vem trazer essa base para a construção dos argumentos científicos. Então, a teoria da reminiscência, né? Nós vamos entender agora o que seria a teoria da reminiscência dentro de Platão, né? O conhecimento para Platão se dá através da anamnese, recordação do conhecido, a memória do conhecimento. As ideias para Platão são inatas, pois a alma humana já experienciou em vidas passadas o conhecimento do mundo inteligível. Então, inicialmente, né, a ideia de anamnese seria o processo de recordar o que eu conheço através da memória que a minha consciência possui, né? Então, o que o Platão quer dizer com isso? Que os seres humanos já nascem, né, com as ideias contidas nas suas consciências. Então, as ideias seriam inatas para Platão. Por que nós já temos isso gravado nas nossas consciências? Então, a nossa alma humana é eterna, segundo a construção de Platão e algumas religiosidades que defendem a reencarnação, como o budismo, né? Ela parte da ideia de que nós, enquanto alma, enquanto espírito, somos eternos. E por conta dos nossos karmas, nós voltamos na Terra a cumprir uma missão da qual não foi cumprida. Ou, um processo evolutivo, trazer mais luz para a humanidade. Então, nessa construção, né, dentro do budismo, dentro também da construção de Platão, a ideia de que a nossa alma é eterna e reencarnamos novamente na Terra em outros corpos, né, produz uma evolução da nossa consciência, porque estamos recordando o nosso acesso ao mundo inteligível, a nossa contemplação ao mundo inteligível. E essa contemplação e esse acesso se dá de que maneira?
o ato de recordar, que é o processo de anamnese. Então, como que isso se constitui enquanto processo de entender o que é a realidade? Se nós partimos do princípio que as nossas células, o nosso DNA possuem memória, né, assim como a nossa própria consciência, quer dizer que provavelmente o que habita os corpos humanos, que são as almas, né, realmente tiveram, né, um processo evolutivo ou um processo de rever o que você fez no passado, e com isso tentar evoluir enquanto consciência, expandir enquanto consciência através de novos atos que vamos dizer, desconstrói ou elimine, né, aquilo que você tinha como memória ruim da vida passada, né? Então, cada um que volta ao planeta é por um processo de expiação e provas, né, da qual, né, você vai se autoavaliar e, através da sua autoavaliação, criar aquilo que mais possa te trazer a construção de uma evolução da sua alma, né? Então, né, mas tudo se esquece quando a alma se degenera e se torna prisioneira do corpo, que é considerado o seu túmulo. Conceito descrito na alegoria dos cavalos alados de Platão. Então, nessa alegoria dos cavalos alados de Platão, né, ele diz que existe uma carruagem celestial que é regida por que é comandada por 2 cavalos, né? Da um dos 2 cavalos seria a metáfora da ideia de que um deles seria um cavalo dócil, ágil, hábil, um cavalo justo, um cavalo que tivesse uma guiaria o ser humano, né? A vida do ser humano para o mundo das ideias, porque é um cavalo que pertence ao mundo das ideias, é um cavalo que é construído através das virtudes, através do bem e tudo mais. E o outro cavalo seria ligado ao mundo sensível, que é um cavalo rude, um cavalo grotesco, um cavalo que seria simplesmente conduziria o ser humano ao engodo, ao erro, que seria o mundo sensível. E a carruagem seria a vida do ser humano. Então, nessa alegoria dos cavalos de Platão, né, tem essa ideia de que a vida humana, né, é regida por esses 2 lados, esses 2 opostos, né? Os meus sentidos, né, e aquilo que pertence à minha transcendência, aquilo que pertence à minha espiritualidade, aquilo que pertence à minha consciência, aquilo que pertence à minha intuição intelectual. Então, essa seria a alegoria dos cavalos alados de Platão, da onde o ser humano contém, né, na sua essência, os 2 cavalos alados dentro de si. Seria essa a ideia. Então, assim sendo, os sentidos possuem a função de, no mundo sensível, despertar a alma às lembranças adormecidas. Então, se nós possuímos tanto o mundo sensível como o mundo inteligível dentro de nós, né, o mundo sensível tem o papel de nos recordar, né, de despertar a nossa memória do mundo inteligível, do acesso ao mundo das ideias, do acesso ao mundo das ciências. Conhecer de modo verdadeiro em Platão é lembrar o que já se sabe, pois a ideia em si já está na nossa mente. Então, como já havia dito, né, as ideias são inatas para Platão. Cabe a cada ser humano usar dos sentidos apenas como forma de chegar ao conhecimento das essências para assim poder alcançar o que é em si e superar os enganos da opinião e com isso evoluir pelo processo de mente-psicose. Então, o processo de mente-psicose, né, é o processo evolutivo da alma. Então, a gente viu então que o mundo sensível tem o papel de despertar a alma para as lembranças adormecidas, né, e através da mente-psicose o ser humano evolui enquanto alma. Então, como ocorre a recordação da ideia em si na alma? Então, é através do processo evolutivo da alma, que é a mente-psicose.
Então, esse processo se dá por meio pelo qual a alma, né, por um processo de nascer e morrer várias vezes, evolui de um estágio inferior para uma condição superior, a partir da recordação acumulativa do que já se encontra dentro de si. Então, se eu tenho coisas a serem resolvidas na minha alma que corresponde aos meus erros, no processo evolutivo da minha alma, né, na outra encarnação, eu vou ter que analisar esses erros e tentar evoluir para que na próxima reencarnação eu venha cada vez melhor. Né? Então, esse é o processo evolutivo da alma, que seria a mente e psicose. Então, a mente e psicose, né, é a evolução da alma. Este processo de evolução recebe o nome de mente e psicose. Então, para Platão, existem 3 tipos de alma, né? A alma de ouro, que seria pertencente aos magistrados, que produzem sabedoria, aos magistrados e os filósofos, né? Que produzem a sabedoria. A alma de prata, né? Que pertence à categoria dos guerreiros, que tem qualidade como a coragem. E a alma de bronze, né? Que seriam os trabalhadores, que têm como qualidade a temperança. Então, através disso, a gente tem um questionamento produzido por tudo isso que a gente viu até agora, que seria: se existe um conhecimento verdadeiro, como podemos reconhecer a sua verdade? Então, na construção da verdade em si, enquanto produção de um conhecimento, né, como que essa verdade se estabelece? Como essa verdade tem o seu embasamento argumentativo? Então, segundo Platão, o ser humano só pode conhecer plenamente algo se os sentidos não o enganarem. Então, essa ideia de que os sentidos nos enganam é a construção da relação sensível com o mundo. Aquilo que a gente já viu na aula anterior e isso que a gente está vendo, retomando agora também. Então, o que é impossível pode dizer se são fontes de falhas. Então, os nossos sentidos sempre vão estar nos enganando porque estão ligados à questão da impulsividade, à questão de um desejo enquanto produção de um conhecimento sobre a realidade. Então, somente podemos conhecer algo quando alcançamos o mundo das ideias, o mundo inteligível. Então, só podemos ter acesso ao ser das coisas através do mundo inteligível. Então, as ideias para Platão não são produto da inteligência humana ou uma representação mental dos homens. Existem objetivamente, isto é, são a essência de todas as coisas que são a causa da realidade que observamos ao nosso redor. Então, ele busca a essência de tudo que existe, e essa essência está no mundo das ideias, ou no mundo das essências, ou no plano inteligível. Para Platão, as ideias são imutáveis e eternas. Tudo que percebemos pelos sentidos são produtos imperfeitos de uma ideia. Então, o mundo sensível é uma mera representação, uma cópia perfeita do mundo das ideias, do mundo das essências. A dialética como método platônico para o conhecimento. Então, nessa segunda parte da aula, nós vamos entender o que seria o método de Platão, conhecido como dialética. Então, a dialética para Platão seria o processo de desdobramento do conteúdo racional do pensamento, pois esse desdobramento se efetua na sustentação da argumentação, sua contradição. Ambos fundamentam a dialética. Então, o processo dialético, ou o método dialético de Platão, se constrói através de como eu vou ter uma verdade enquanto sustento do meu argumento enquanto verdade e a refutação da verdade, que seria a contradição que a verdade possui. Então, uma verdade, para ser constituída, ela tem que partir dos princípios que a contradizem, para que, se os princípios que a contradizem forem verdadeiros, a verdade em si vai construir uma resposta às contradições, ou não. A verdade daí pode ser desconstruída. Então, nesse processo, para ele, o dialético é o filósofo, né? Aquele que sabe dividir e revelar as contradições, mas também sabe unir, superar as contradições numa unidade superior. Então,
o que ele vai dizer enquanto nova verdade, ou se ele vai desconstruir essa verdade e eliminá-la da realidade. Esse é o processo da dialética. O que eu posso criar através da refutação da ideia em si, e através dessa refutação criar uma nova ideia que cabe para a realidade naquele momento. Então, esse é o processo dialético. De pergunta em pergunta, de resposta em resposta, dá-se a ascensão dialética, a inteligibilidade à unidade absoluta. Ou seja, conforme a verdade é apresentada, existe uma refutação dessa verdade, da qual produz um conhecimento sobre a verdade que a desconstrói ou cria uma nova verdade. Quando eu falo desconstrói, se é o que foi dito como notado como contraditório, que não existe volta da contradição, não existe um reparo da contradição, ou seja, a verdade em si, se ela for desconstruída, ela não cabe mais para a realidade, então ela pode ser eliminada. Mas ela pode ser agregada à realidade com uma nova perspectiva, uma nova verdade. Esse é o processo evolutivo do processo dialético. Então, chegando a esse ponto, Platão inverte a tese sofística de que a interioridade ou subjetividade do homem é o fundamento. Então, o que ele quer dizer que isso? Que a nossa subjetividade é o fundamento de tudo que existe na realidade. Aquilo que eu havia explicado anteriormente. Por mais que nós participamos da mesma realidade, da mesma experiência dentro da realidade, essa experiência é sentida através da minha consciência, é percebida através da minha consciência, de formas diferentes. E por ser percebida, sentida de formas diferentes, daí eu estou falando na questão enquanto consciência, não na questão dos sentidos da realidade, né? Mas sim da questão de que a nossa consciência produz uma impressão diferente uns dos outros porque somos seres subjetivos. Seria isso, né? A medida absoluta passa a ser Deus, a divindade, a unidade absoluta. Então, aqui nessa concepção da ideia do Deus, a ideia do uno, né, na ideia de que Deus está presente em tudo, não seria esse Deus judaico, cristão, católico, né, esse Deus evangélico. Não seria esse Deus, mas sim a ideia de que existe uma força que rege o universo, que rege a galáxia, que rege o sistema solar, que rege o mundo, que rege tudo que existe, que está entre as coisas, entre as forças, entre os seres, entre os planetas, entre as galáxias, entre os universos. Essa força ele chama de Deus, né? Seria a ideia da unidade de tudo que existe, que tudo está conectado, que tudo tem um sentido, tudo tem um significado, tudo tem um devido lugar no universo. Então, para se chegar ao mundo das ideias seria através da dialética. Então, a dialética é o método para se chegar ao conhecimento. É um instrumento utilizado para Platão para se chegar ao conhecimento. Então, Platão define a dialética como a arte de pensar, questionar e hierarquizar ideias. O termo dialética é utilizado por Platão na referência a qualquer método que possa ser recomendado como um veículo da filosofia. Então, a dialética é um instrumento, é um caminho para se chegar ao mundo inteligível, chegar ao mundo das ideias. Para Platão, a dialética é um instrumento que permite o alcance à verdade. É preciso ressaltar que a sua obra está ligada à preocupação com a ciência, a moral e a política. Então ele busca, através da dialética, né, a essência da ciência, a essência da moral, a essência da política. Seria isso o processo de construção teórica e metodológica de Platão. O trabalho de Platão envolve a função pedagógica e política, quando o assunto é conhecimento, considerado materialização do real. A materialização da pedagogia ocorre pelo método usado para superar o senso comum. Então, o processo de evolução da consciência se dá através do processo de
buscar o conhecimento, buscar aprender, então um processo pedagógico, que é buscar superar o senso comum, que é uma verdade opinativa. É uma verdade que expressa uma verdade que é ilusória, né? Então, o método dialético de Platão. Então, aqui a gente tem a opinião e a verdade, desejo e a razão, interesse particular, interesse universal, senso comum e a filosofia. Então, o processo dialético seria construído através desses conceitos produzidos enquanto conhecimento. É o senso comum o ponto de partida da dialética platônica, não para ser reafirmado, mas refutado e que deve ser superado. Platão propõe que o senso comum e a opinião sejam questionados para descoberta da verdade a partir do indivíduo sem interferência externa. Então, o senso comum tem que ser desconstruído através do processo da dialética, que é o acesso ao mundo inteligível. Então, a hierarquia do método da dialética platônica tem como objetivo demonstrar a fragilidade, a falta de fundamentação e os preconceitos que formam o senso comum. E ainda o objetivo que o indivíduo tenha a consciência do funcionamento do método. Então, através da dialética, como já foi dito, né, é o acesso ao mundo inteligível. E, como eu já havia explicado, né, a ideia de desconstrução dos argumentos do senso comum se dá pela forma como eu vou proceder o direcionamento da refutação da ideia enquanto verdade. A dialética admite as contradições somente como meio de superá-las, exige a atitude crítica, a necessidade de reflexão, questionamento da opinião e da origem de suas fundamentações. Então, o processo dialético tem que também expressar o caminho que as argumentações sendo refutadas levaram enquanto processo contraditório. Dialética hegeliana. Então, o Hegel, né, um filósofo moderno, né, adaptou a dialética platônica, produzindo a ideia de que existe uma tese, uma verdade, existe uma antítese, a refutação e a contradição, e existe uma síntese, que seria uma nova verdade. Então, resumidamente, Platão produz esse processo de ter uma tese e a sua antítese, né, da qual possa haver também uma nova verdade, ou simplesmente parar somente na antítese, somente na refutação. Mas, na construção da dialética hegeliana, há uma síntese, uma nova verdade, que é produzida para aquilo que é de bom da verdade, aquilo que não é de bom da verdade, que é a refutação, e uma nova verdade. Então, agora vamos compreender a alegoria da caverna ou o mito da caverna de Platão. Então, a alegoria da caverna de Platão ilustra os passos desse amor que se deseja conhecer, por meio da célebre alegoria da caverna, que abre o livro 7º de A República de Platão. Então, segundo essa alegoria, o mundo sensível é como uma caverna, em que os homens se encontram acorrentados de tal modo que só podem olhar para as paredes escuras. Atrás deles há uma fogueira cuja luz projeta na parede sombras obscuras. A única realidade para isso expliquei, que eu descrevi aqui, que foi descrita, né? Ela se constitui, então, as pessoas... Existiam seres humanos que viviam acorrentados dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna eles tinham como a única verdade, né, as sombras que eram refletidas de uma fogueira que ficava na entrada da caverna, que as pessoas ao passarem na entrada da caverna, e nos nada da caverna, mas da fogueira, produzia sombras no fundo da caverna. E essas sombras no fundo da caverna, elas eram a única realidade que essas pessoas tinham. E essa única realidade que as pessoas tinham se constituía como o mundo das sombras, como um mundo sensível,
que era a realidade que continha o fundo da caverna. Um deles consegue se libertar das correntes, né? E consegue sair da caverna. O ato de se libertar das correntes e sair da caverna é o ato de filosofar, é a atitude filosófica, né? Então, ao sair da caverna, ele contempla a verdadeira realidade, que seria o mundo real, que seria o mundo inteligível, que seria o mundo das ideias, que está fora da caverna, que seria a essência do mundo, a verdade do mundo. Então, ao sair da caverna, o filósofo, né, esse cara que saiu é o filósofo, né, então ele consegue ter a verdade e ele fica ofuscado, né, mas ele consegue voltar para a caverna e volta cego, né, e ele fala para as pessoas, galera, pessoas, e essa realidade que vocês estão vendo aí no fundo da caverna são meras sombras, meras representações do mundo real que está lá fora, que é o mundo inteligível, que é a verdade. Eles zombam dele, riem da cara dele, e mas você saiu da caverna, voltou cego, voltou ofuscado. Então a gente não vai sair da caverna. E eles acabam matando ele, né? E essa seria a síntese da alegoria da caverna de Platão, que é a síntese da sua teoria, da sua tese filosófica, né? Esse seria o mito da caverna de Platão ou a alegoria da caverna de Platão. Então, gente, nós encerramos agora a nossa segunda audioaula, né, de Filosofia 2, o método de Platão. E ao final dessa audioaula nós temos uma avaliação da qual você deverá responder, né, o formulário que se encontra no Classroom. Então essa seria a avaliação 2, né, avaliação A2, que valerá também 1 ponto. Peço a todos e todas, né, que respondam o formulário no Classroom, né, e que tenham tido a compreensão nessa aula. Qualquer dúvida, podem me chamar no mural no Classroom ou via grupo WhatsApp, né, e espero que todos e todas estejam bem, fiquem em casa, né, espero que esse momento passe logo para nós, né? E espero estar com vocês o mais breve possível, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Um abração a todos e todas, né? E até a nossa próxima aula de Filosofia 3, né? E lembre-se que estamos juntos, firmes e fortes nesta batalha, né? Muita luz, muita paz no coração de todos vocês. Muito obrigado.